devemos servir. Porque Daniel, ele era um servo do Senhor, profeta, e ele tinha intimidade com Deus. Hoje, para mim e para você servirmos a Deus, para mim e para você estar à frente de algo, nós temos que ter intimidade com Deus. Para que o Senhor revele o oculto, o escondido, o mais profundo, nós temos que ter intimidade com Deus. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor revele algo para mim e para você, mas nós não conseguimos ter intimidade com Ele. Muitas das vezes nós queremos algo do Senhor e também não conseguimos ter intimidade com Ele. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite e usou o servo dele para colocar esta campanha, para que nós podemos ter intimidade, para que nós podemos se aprofundar. Porque quando nós queremos algo do Senhor, nós temos que se aprofundar na palavra. Para quando nós queremos algo do Senhor, nós temos que estar firme, temos que estar em oração, em busca. Porque não adianta eu querer algo do Senhor e não ter busca. Essa passagem fala do rei Nabucodonosor. Ele era um rei muito conhecido, era um rei, todo poderoso, que o que ele mandasse fazer tinha que ser feito, o que ele ordenava, tinha que ser ordenado e tinha que ser feito. Só que ele esqueceu de algo que o Senhor tinha falado para ele lá atrás. E muitas das vezes na minha e na sua vida é dessa maneira também. Nós esquecemos do que o Senhor fala para mim e para você lá atrás. E depois nós queremos questionar a Deus porque não acontece na nossa vida, o porquê não está acontecendo nada na nossa vida. Senhor, mas eu sirvo o Senhor tanto tempo, eu busco a Tua presença, eu não saio da igreja, mas eu não vejo acontecer nada na minha e na sua vida. Irmãos, mas não acontece porque nós não buscamos da maneira certa. Muitas das vezes não acontece porque nós esquecemos de ter intimidade com o Senhor. Nós esquecemos porque o Senhor, Ele tem que ser o primeiro da nossa vida. E muitas das vezes nós deixamos o Senhor em último plano da nossa vida. Nós muitas das vezes lembramos do Senhor somente quando nós precisamos dEle. Quando nós queremos algo do Senhor, quando nós estamos passando por dificuldade, momentos difíceis, ou queremos uma bênção do Senhor, nós lembramos do Senhor, aí nós tiramos muitas das vezes o Senhor da gaveta, porque muitas das vezes eu e você guarda o Senhor, as 7 chaves, deixa Ele lá porque eu não preciso do Senhor. Mas daí quando nós precisamos dEle, a gente lembra que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele vai revelar o oculto, o escondido e o mais profundo. Aí nós vamos lá naquela gaveta que trancamos as 7 chaves e tiramos o Senhor e colocamos Ele muitas das vezes contra a parede. Senhor, eu quero algo porque o Senhor me prometeu. Eu quero fazer assim porque o Senhor falou que ia fazer na minha vida. Mas muitas das vezes nós esquecemos que nós deixamos de ter intimidade com o Senhor há muito tempo. Deixamos de fazer as coisas do Senhor com intimidade, com zelo, com amor. Muitas das vezes nós deixamos as coisas do Senhor em último lugar e colocamos as coisas cotidianas da nossa vida em primeiro. Em primeiro lugar nós colocamos as redes sociais, em primeiro lugar nós colocamos o nosso emprego, em primeiro lugar nós colocamos os celulares, em primeiro lugar nós colocamos tudo. E o Senhor que deveria estar em primeiro, nós deixamos em último. Só colocamos o Senhor em primeiro quando nós precisamos do Senhor. Quando nós não precisamos do Senhor, Ele fica em último plano na nossa vida. Irmãos, mas não é assim que Deus quer eu e você. O rei naquela época, ele esqueceu do que o Senhor tinha com ele. O Senhor falou algo para ele, fez uma promessa. Mas o rei estava num sono da indolência. Porque muitas das vezes quando nós temos algo do Senhor, o Senhor dá algo para mim e para você, muitas das vezes nós começamos a ter soberba no nosso coração e se achar melhores que os outros. Não, porque eu tenho um cargo, eu tenho isso, porque o Senhor me chamou para fazer isso. E esquecemos.
Ficamos no sono da indolência. E o rei também estava no sono da indolência, porque se ele não estivesse no sono da indolência, ele não tinha esquecido do que Deus tinha falado para ele. Aí é onde que ele começa a se desesperar, aonde ele começa a fracassar. Aí ele lembra de algo. Ele lembra que o Senhor tinha feito uma promessa, só que ele não lembrava o sonho, o que o Senhor tinha feito para ele. Ele lembrava que tinha feito uma promessa, mas ele não sabia o que era. Ele lembrava que o Senhor falou algo para ele que tinha que ser feito, mas ele não sabia o que era, porque ele estava tão preocupado com outras coisas que ele esqueceu. Ficou no sono da indolência. Aí bateu o desespero no rei. Ele começou a ficar desesperado e começou a pedir para magos, feiticeiros e tudo mais, porque ele queria que eles falassem o que o Senhor tinha falado para ele, revelasse. Ele queria que fosse revelado de uma forma ou de outra, como ele tinha poder, ele queria que fosse revelado. Se você não revelar, eu mato. Se não revelar, eu destruo, eu acabo, porque ele tinha poder, então ele tinha autoridade, ele podia fazer o que ele queria. Só que com Deus não é assim. Com Deus é diferente. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Às vezes eu quero algo, mas não é o que o Senhor quer para mim. E aí começou a bater um desespero no rei. Começou a ficar desesperado. Só que Deus é tão maravilhoso que enviou um menino, Daniel, tinha intimidade, servo do Senhor. Porque já estava, eu acredito que estava já comentários por onde passasse que as pessoas iam ser mortas, o rei ia acabar de destruir com tudo, que se ninguém lembrasse do que ele tinha, que ele precisava lembrar, do sonho que ele precisava. Aí entra Daniel na história, menino temente a Deus, obediente. Ele entra na história. E é tão maravilhoso porque quando ele vai entrar na história, quando começa a falar, ele pede um tempo. Ele pede um tempo para o rei. Que o rei desse um tempo para ele. E nesse tempo que ele precisava, é porque ele queria que Deus revelasse para ele. No momento que ele estava ali, ele poderia, mas ele não queria fazer de qualquer maneira. Acredito eu que ele queria fazer da maneira mais correta possível. Acredito eu que ele queria fazer do jeito certo, buscando, tendo intimidade com Deus. Tem 4 palavras chaves em Daniel 2. É uma confusão. Tinha uma confusão. Tinha uma interpretação e promoção. Tinha 4 palavras-chave. A confusão não foi Daniel que fez. A confusão quem fez foi o rei. E muitas das vezes na minha e na sua vida, quem faz a confusão é eu e você mesmo. Muitas das vezes na minha e na sua vida, a nossa vida está tão confusa porque eu e você deixamos ela ficar confusa. Nós fazemos com que fica confuso tudo na nossa vida. E depois nós queremos achar um culpado. A confusão foi eu que fiz. Mas se eu vou achar um culpado, quem é o culpado é Deus. A gente não coloca a culpa em ninguém, somente em Deus. Só que também tinha intercessão. Porque quando está confusão, se a gente sair da cena da confusão e começar a interceder, o Senhor começa a revelar o oculto, o escondido e o profundo. Ele começa a revelar. Só que para o Senhor revelar, nós temos que estar na intercessão.
E Daniel fez isso. Daniel era um intercessor, ele estava intercedendo. A interpretação também foi por causa da intercessão. Porque se ele não tivesse em oração, intercessão, ele não tinha interpretação. Irmãos, muitas das vezes acontece algo na minha e na sua vida. Mas muitas das vezes é porque nós mesmos deixamos que aconteça. Nós fazemos uma confusão que o Senhor fala, mas para que tudo isso? Ele olha lá de cima e fala, mas para que está fazendo tanta confusão? Para que está tão confuso lá embaixo se não é assim? É só orar. É só buscar. Que é o mais profundo, o escondido, ora. Que é o mais profundo, o secreto, ora. E o Senhor vai revelando. O Senhor revela os mistérios. Só que Daniel também tinha 3 segredos. E esses segredos que Daniel tinha, eu e você também temos que ter esse segredo. Porque esse segredo para nós que somos cristãos, para nós que servimos a Deus, faz parte da nossa vida. Então nós temos que andar com esses 3 segredos que nem Daniel andava. O primeiro segredo de Daniel, ele tinha intimidade. Sem intimidade, irmãos, não leva a lugar nenhum. Sem intimidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sem intimidade, nós vamos ficar estacionados. Nós vamos ficar parados na beira do caminho e não vamos sair daqui. Sem intimidade com Deus. O segundo segredo de Daniel, ele tinha tempo de oração. Qual é o seu tempo e o meu tempo de oração? Qual é o nosso tempo de oração? Será que o meu tempo e o seu tempo é o que o Senhor queria de mim e de você? Será que o meu tempo e o seu tempo é o que o Deus queria que nós tivéssemos? Porque o correto das nossas vidas, nós temos que dizimar 2 horas e 40 minutos da nossa vida para o Senhor. E nós não fazemos isso. Mas o correto é, temos que dizimar 2 horas e 40 para o Senhor. O dia tem 24 horas. Só que nós não fazemos isso. Nós fazemos para tudo. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Nós temos tempo para fazer tudo o que nós quer fazer. Nós temos tempo para sair, nós temos tempo para assistir televisão, nós temos tempo no celular. O que mais rouba nosso tempo é o celular. É as redes sociais, é o que mais rouba o tempo. Só que a gente muitas das vezes passa desapercebido. Ah, não rouba não. Rouba, irmãos. Rouba. O tempo que mais rouba é o celular. Porque o tempo que nós passamos no celular, ele passa rápido demais. A gente abre, a gente vai olhar alguma coisa, daí vai indo, daí vai olhar outra coisa, vai indo. Quando vai ver, já acabou. Já passou o tempo, fala, nossa, mas já passou. O terceiro segredo de Daniel, ele descansava em Deus. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós podemos descansar. Se nós tivermos intimidade com o Senhor, nós podemos descansar. Pode ficar em paz. A prova que você passa, você pode descansar tranquilo. A luta que você está passando, você também pode descansar tranquilo. Pode descansar tranquilo. Se você tiver intimidade, tiver tempo com o Senhor, você pode descansar. Pode ficar tranquilo. Que o Senhor vai estar à frente. Porque enquanto Daniel descansava, ele pediu um tempo para o rei. E depois ele pediu para os amigos dele ajudar na intercessão. Eles oraram. Depois que eles oraram, ele foi e dormiu. Ele dorme. Ele vai descansar. Porque no momento que ele está descansando, o Senhor revela um sonho para ele. É enquanto ele está dormindo que o Senhor revela o sonho. Não é quando ele está acordado, é quando ele está dormindo. Mas Daniel, ele vai deitar em paz, tranquilo. Porque ele sabia no Deus que ele conhecia. Ele sabia
em quem ele confiava? Num Deus vivo, Deus poderoso. Então ele podia descansar tranquilo. Eles intercederam e foi dormir, foi descansar. Tranquilo. Porque ele sabia que na peleja que estava, que ele tinha pegado para ele, o Senhor ia pelejar juntamente com ele. Ele sabia, porque ele tinha intimidade. Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Para mim e para você, descansar, deitar em paz quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por provas, tribulações, para a gente descansar em paz, a gente tem que ter intimidade. A gente tem que ter intimidade com Deus. Ah, mas eu queria tanto que o Senhor revelasse o oculto, o profundo e o escondido, os mais escondidos. Irmão, muitas das vezes, às vezes eu começo a orar e falo: Senhor, eu quero que o Senhor revele o oculto, o profundo e o escondido. Só que para o Senhor revelar, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Porque quando o Senhor começar a revelar o oculto, o profundo e o mais escondido que tiver, a gente tem que estar preparado. Porque se a gente não estiver preparado, quando o Senhor começar a revelar, muitas das vezes a gente não vai suportar. A gente não vai suportar. Nossa, mas eu queria que revelasse o oculto, profundo e escondido. Aí o Senhor começa a revelar. Nossa, Deus, mas eu não estou aguentando, não queria ter visto isso. Eu não queria ver isso. Nossa, eu não acredito que está acontecendo isso. Só que a gente pediu. Aí o Senhor, todo generoso, Ele vai e mostra. Ele permite que a gente vê. Só que muitas das vezes nós estamos despreparados e não suportamos. Para nós queremos o mais profundo do Senhor, o mais profundo, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados em busca. A nossa vida como cristão, a gente tem que ter busca. A nossa vida como cristão, a gente muitas das vezes, nós achamos que está certo buscar pouco, mas nós temos que buscar muito. Porque quanto mais a gente busca, mais nós é revestido. Quanto mais a gente ora, mais nós é cheio. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais Deus tem intimidade com a gente. E quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, Ele começa a desvendar os mistérios dEle. Ele começa a desvendar. Ele começa a desvendar na minha e na sua vida algo sobrenatural. Muitas das vezes nós queremos ser profeta, queremos ser ousado na presença do Senhor, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Nós fazemos pouco. E queremos muito. Queremos algo do Senhor sobrenatural. E estamos fazendo tão pouco para Deus e queremos sobrenatural. Como que Deus vai entregar para mim e para você algo sobrenatural se nós buscamos pouco? Como que vai dar algo para mim e para você se nós temos pouca intimidade com Ele? Porque o Senhor revela através das intimidades. Irmão, você pode começar a buscar a presença do Senhor. Você começa a buscar nas madrugadas. Irmãos, o inimigo não vai ficar quieto. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. O inimigo vai tentar te açoitar, vai tentar te tirar da presença do Senhor de todas as formas. Quando Deus tem algo na minha e na sua vida, o inimigo já sabe o que vai acontecer. Ele tenta tirar eu e você da presença de Deus todos os dias. Por isso que nós temos que ter intimidade com o Senhor. Por isso que nós temos que ser igual Daniel, ter os segredos. Nós temos que ser igual Daniel, ter os segredos de intimidade, de tempo. E depois nós podemos descansar. Porque o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. O inimigo pode até tentar, mas ele vai cair. Porque o Senhor não permite. Quando o Senhor fala que o escondido e conhece que está em trevas e que Ele mora em luz. Eu estava sentada ali e enquanto as meninas estavam louvando, o Senhor, eu escrevi aqui, o Senhor revelou no meu coração. Quando há trevas,
Muitas das vezes a treva na minha e na sua vida, a escuridão que eu e você vive, muitas das vezes é que nós não queremos mais saber de Deus. É a treva. É uma escuridão, porque nós estamos passando por tantos momentos difíceis. Está tão difícil que nós deixamos a escuridão, essa treva entrar e queremos abandonar Deus. Nós começamos a abandonar o Senhor, porque muitas das vezes nós não suportamos a prova. A primeira coisa quando nós não suportamos a prova que a gente quer fazer é abandonar Deus. A primeira coisa que nós queremos fazer é abandonar Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Irmãos, eu falo porque eu já falei isso várias vezes. Eu não quero mais saber de Deus. Para mim, chega. Para mim, acabou. Para mim, Deus, ó, igreja, falar de irmão para mim, não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Nós começamos a deixar a treva entrar nas nossas vidas. Aí começa a ficar escuro. Aí começa a ficar muito escuro. Eu não quero saber de igreja, não. Na igreja, o que eu vou fazer na igreja? A igreja não, aí isso, aquilo. Não, irmãos. Nós pecamos nisso. Porque nós queremos abandonar Deus a primeira oportunidade. Nós nunca queremos abandonar nada. Nós não queremos abandonar a nossa casa. Nós não queremos abandonar o nosso emprego. Não, meu emprego eu não posso. Não posso porque é o meu ganha-pão, é o que eu necessito, é o que eu preciso para sobreviver, eu e minha família. Então eu não posso abandonar. Mas Deus a gente quer abandonar. Quando nós estamos na treva, nós começamos a andar num caminho de escuridão. E esse caminho da escuridão, muitas das vezes, se a gente não acordar e voltar em si, lembrar, como Daniel faz aqui, nos ensina, a gente só vai caminhando cada dia mais e mais para o profundo abismo da escuridão. Aonde que a gente começa a ter uma depressão, uma ansiedade, aonde nós queremos só ficar trancado num quarto, não quero saber de nada, porque para mim não serve, para mim não adianta. A gente começa a caminhar num caminho de escuridão. O inimigo muitas das vezes lança algo para mim e para você, porque ele sabe que Deus tem algo, o mais profundo, o mais escondido para mim e para você. Ele sabe, e ele começa a fazer com que essas promessas de Deus não se cumpram na minha e na sua vida. E ele começa a nos lançar no mais profundo escuridão, um caminho que não tem mais volta. Porque se nós deixarmos esse caminho, vai levar nós à perdição, vai levar-nos a voltar para o mundo, da onde o Senhor nos tirou. Esse caminho, se a gente não perceber a tempo, que esse caminho está levando nós para a treva, para tirar da presença do Senhor, a gente vai chegar e vai olhar e vai falar assim: eu estou no mundo de novo. Eu estou fazendo tudo que o Senhor me tirou. Só que para voltar é difícil. Para voltar para a presença do Senhor é difícil. Para voltar para a presença do Senhor não é fácil. É mais difícil do que quando você aceitou Jesus. Para você se reconciliar com Jesus novamente é mais difícil do que a primeira vez que você ergueu a mão e falou assim: o Senhor é meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como meu único Salvador. É mais difícil quando nós saímos da presença do Senhor para voltar. É mais difícil, irmãos. Porque a treva faz com que a gente entre num abismo profundo, mas numa escuridão, porque vai lançar nós no lamaçal do pecado todo de novo. Um lamaçal do pecado que se a gente fazia algo, a gente fazia muito mais. Começa a fazer tudo diferente. Só que o Senhor também fala aqui que Ele mora na luz e que eu e você também podemos morar nessa luz. Nós podemos morar nessa luz. Que luz é essa, irmã? A luz é Jesus. Luz é o caminho do Senhor.
Luz é a salvação. Luz é nós renunciarmos os pecados, renunciar nós mesmos e seguir a Jesus. Está doendo? Dói. Está difícil? Tá. Mas prossiga, caminha, volta. Está difícil, mas continua. Está doendo? Continua. O caminho, a gente vai morar na luz. O caminho é Jesus. Nós temos duas escolhas, irmãos. Duas escolhas nós temos aqui. Ou nós podemos se aprofundar nas trevas, ou nós podemos morar na luz. A escolha é minha e sua. A escolha que nós temos aqui é minha e sua. E se nós formos morar na luz, que é Jesus, caminhar com Jesus, não, eu errei, eu sei que estou difícil, o Senhor me perdoa, mas está difícil, mas eu quero caminhar contigo, eu vou caminhar na tua presença, eu quero caminhar contigo, Senhor, me ajuda, não é fácil. Irmãos, nós temos que matar um gigante todos os dias para servir a Deus. Para servir a Deus, eu e você temos que matar um leão por dia. Para mim chegar até aqui hoje, eu passei por algo muito difícil. Eu estava no meu serviço e eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia ficar de pé. Eu já tenho alguns problemas de saúde. Só que eu não conseguia ficar de pé. E começou a me dar uma crise. E eu falei, Jesus, vai começar a me dar crise de ansiedade aqui. Eu não quero que me dê crise de ansiedade aqui. Porque eu também não quero tomar aquele remedinho. Porque eu tenho o meu remedinho na bolsa. Eu falei, eu não queria tomar ele. Porque todas as vezes que eu tomo aquele remédio, eu me sinto dopada. Parece que eu fico dopada com aquele remédio. Em vez dele me ajudar, eu começo a ficar meia boba. E eu falo, eu não queria tomar. Só que eu comecei a ficar ruim. E as minhas pernas começaram a amolecer. Eu comecei a ficar mole. Comecei a tremer. E eu falei, mas eu vou ficar. Eu vou ficar firme aqui. Não vou lá, não vou buscar. E é processos que a gente vai passando. Processos nós temos que passar na nossa vida. Processos. Eu passo um processo na minha vida que às vezes eu tento entender, mas daqui a pouco eu já não estou entendendo. Mas eu sei que é um processo que o Senhor passou, que tem na minha vida, para me fortalecer, para mim chegar a ter mais intimidade com o Senhor. Para mim ter algo, eu vou ter que passar por esse processo. Irmãos, quase todos os dias na minha casa, eu chego do meu serviço, eu saio 6 horas da manhã de casa. Volto 7 horas da noite. Levanto às 5. E todos os dias, é difícil o dia que eu chego na minha casa bem. Eu chego na minha casa arrebentada. Eu chego na minha casa com dor para tudo quanto é lugar. Até falei para o meu esposo esses dias, eu acho que eu sou a Eliane da dor. Porque eu tenho dor para tudo quanto é lugar. E às vezes quando eu acho que eu não tenho nada, até ontem eu falei para ele, eu não estou aguentando de tanta dor nas minhas costas. Parece que minhas costas tem um negócio que vai me quebrantar aqui. E eu falei assim, quando eu penso que não, aparece mais uma coisa. Só que eu já fui no médico. Só que o médico pelo SUS, eles não descobrem que eu tenho. Não descobre. Já fiz exame, já fiz um monte de coisa. E eu falei, eu vou ter que pagar uma consulta para mim descobrir. Porque você pagando um médico particular, você consegue. Só que está um processo para mim conseguir pagar. Para mim conseguir chegar até o médico. É um processo. E eu falei, mas eu vou conseguir. Eu sei que a partir do momento que eu for no particular, eles vão descobrir que eu tenho. Porque eu não sei. É dor para tudo quanto é lugar. Não pode relar em mim. Rela no meu corpo, eu grito de dor. Às vezes o meu esposo, as meninas relam em mim, eu falo assim, eles vêm e relam em mim, eu falo, não rela em mim. Não rela que está doendo. Aí eles relam no meu braço, relam, eu falo, não rela não que está doendo. É todo dia, eu chego na minha casa, muitas das vezes eu chego me arrastejando. Eu chego arrastejando de dor. E eu não sei. Mas eu sei que é um processo que eu tenho que passar. É um processo que eu vou ter que passar para chegar aonde o Senhor quer. Irmãos, para que Deus revela o oculto, o profundo e o mais escondido da palavra dele para mim e para você, nós temos que passar um processo. Nós temos que passar o processo. Dói o processo.
dói, mas nós temos que caminhar firme. Nós temos que, muitas das vezes, nós queremos desistir. Não desiste não. Não desiste não. Não desiste não. Porque é dolorido. Desde quando eu aceitei a Jesus, Jesus me aceitou, eu sempre tive muito medo de sair da presença dele. Sempre tive muito medo de sair da presença dele, porque eu sei o que eu tinha lá no mundo. E eu não quero para a minha vida. Então eu tenho muito medo. E só que muitas das vezes bate o desânimo, a tristeza, e a gente quer sair. Só que daí eu olho e lembro, falo, não, se eu sair, eu sei o que tinha para mim lá. Eu vou entrar na treva. Eu vou ficar numa treva. Irmãos, Deus fez essa campanha, colocou essa campanha no coração do apóstolo, que é para nos ensinar. É para nos ensinar. Daniel 2, ele nos ensina. Daniel 2, ele nos ensina como servir a Deus. Como servir a Deus. Se nós ler Daniel do primeiro ao último, a gente vai começar a entender os mistérios de Deus. Porque Daniel passou por processos. Imagine se Daniel não conseguisse revelar o sonho do rei. Eles iam morrer. Ia ser decapitado. Ia acabar, destruir. Só que Deus é bondoso. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Deus é tremendo. E Ele não permite que algo de ruim aconteça nas nossas vidas. Só que para isso nós temos que ficar firme. Que é o profundo, que é o escondido, o mais secretos do Senhor. O secreto é só Deus, o homem não pode dar. O homem não pode revelar o mais secreto, o mais profundo. O homem não pode, mas Deus pode revelar os mais secretos, mais profundos, mais ocultos. Irmãos, tenha intimidade com Deus. Tenha uma vida de comunhão. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de consagração. Tenha uma vida com Deus. Porque quando nós temos uma vida com Deus, nós podemos ficar em paz, descansar em paz, igual Daniel descansou. Quando nós temos uma vida, uma intimidade com Deus, nós descansamos no Senhor. Porque o Senhor, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da sua casa, Ele cuida de nós. Só que para Deus cuidar, nós temos que ter intimidade. Que nós saímos daqui nessa noite com intimidade, conhecendo o Deus que Daniel servia. O Deus que Daniel servia não era um Deus de barro. O Deus que Daniel servia não era qualquer Deus, era Deus. Ele era onipresente, onisciente, onipotente na vida. Ele é nas nossas vidas. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus que revela o oculto, o escondido. Ele é Deus que quando você dobra seu joelho e fala, não entendo porquê, Ele envia alguém para falar contigo. Ele é Deus que quando você